todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um livro de não ficção. Parece que de repente a não ficção tomou conta deste canal e eu acabei de ler este livro mesmo há um bocadinho. Eu li-o em pouco mais de 24 horas. Confesso que eu li de forma algo compulsiva, num misto de curiosidade mórbida com vontade de entender a maldade do ser humano, mas já lá vamos. Enfim, hoje falo-vos então de Um Golpe no Céu, um livro da Janine Cummins. É a mesma autora do Terra Americana, que eu tenho, mas ainda não li. O Terra Americana é um bocadinho maior, tem 445 páginas, o Um Golpe no Céu tem cerca de 320, embora eu tenha lido, como vocês estão a ver, no formato digital. E provavelmente vocês, depois de me ouvirem falar sobre ele, talvez caiam na tentação de ir comprar o e-book também e lê-lo de seguida. Ou então não, porque este vídeo não vai ser fácil de ouvir e o livro não é, garanto-vos, nada fácil de ler. Eu li este livro no âmbito da iniciativa Novembro Biográfico, é uma iniciativa promovida pelo João Oliveira, do perfil Na Cama com os Livros no Instagram, mas não só. E eu li o livro assim, de sábado para domingo, num completo impulso, porque percebi que era um livro que tinha saído das entranhas da autora, embora este termo hoje em dia seja quase usado levianamente. Mas Um Golpe no Céu conta a história da família da Janine, mais concretamente um crime que aconteceu em 91, estando presentes o irmão dela, o Tom, e duas primas. Portanto, eles eram os poucos de primos, ela, a irmã e o irmão, e também as três primas, irmãs entre si, que estavam a passar férias juntos, na casa dos avós, por ali, e na noite em que se preparavam, quer a Janine e os irmãos, para virem para casa, não é? Juntamente com os pais, o irmão e as primas, que estavam lá à noite numa ponte, num sítio meio abandonado lá na cidade, são interpelados por quatro outros jovens. Acontecem cenas que nem ouso descrever. As primas acabam brutalmente assassinadas depois de sofrerem múltiplos abusos e o Tom, não é? Portanto, o irmão da autora, é obrigado a presenciar tudo aquilo, a sentir-se de alguma forma, não consegue mexer, não consegue lidar com aquilo, não sabe se o correto é reagir, se é ficar quieto, enfim, aquilo é uma cena horrorosa. E o irmão dela é então o único sobrevivente, a primeira testemunha, só que o que nós vamos assistir aqui é um caso que tem contornos hediondos em todos os aspectos, quase todos, porque no meio disto tudo a família dela era uma família unida e que, mesmo com todas as diferenças que os tios tinham entre si, a família mobilizou-se e esteve lá para apoiar durante todo este tempo, e acho que isso é que de alguma forma terá salvado o Tom e salvado a tia dela, não é? Portanto, a mãe das primas e a outra prima de 9 anos, que perdeu assim as duas irmãs ao mesmo tempo. Portanto, isto que eu estou a dizer não é propriamente um spoiler, é a história da vida da autora, é aquilo que vem na sinopse. Eu acho que aquilo que realmente importa quando vamos ler este livro é perceber tudo aquilo que a família sentiu, todos eles. Evidentemente a mãe, que perdeu duas filhas, o Tom, que não só viu-se incapaz de proteger estas primas, como teve de lidar com o assédio da polícia, com o assédio da comunicação social, pintaram-no como um criminoso, e depois este lado perverso da comunicação social, não é? Que nós também vivemos aqui em Portugal. Isto não é... O crime aconteceu em 91, mas poderia ter acontecido em Portugal, poderia ter acontecido no Brasil, em 2023, quer dizer, não é uma coisa a que eu esteja imune, que algum de vocês esteja imune, porque podemos encontrar uns loucos em qualquer circunstância. Estamos com os nossos amigos, com os nossos familiares num sítio qualquer e aparecem uns desloucados e fazem o que querem e bem entendem das nossas primas, das nossas irmãs, e estamos numa situação completamente frágil e a lutar pela nossa própria sobrevivência. Queremos salvar os outros, mas é impossível e, enfim, isto deve ter sido
uma situação horrível para o Tom, não consigo imaginar, a vida dele mudou ali naquele instante, a vida de toda a família, não só do núcleo duro do Tom, do núcleo duro das primas, mas toda a família alargada. Nunca mais nenhum deles encarou a vida, a justiça, a comunicação social, a sociedade da mesma forma. Este livro acaba por ser muito interessante, não só porque não nos deixa confusos, nota-se que é escrito por uma autora, porque muitos livros de memória são muito confusos e acho que há uma dificuldade em editar esses livros. Não sei se é uma dificuldade técnica, se é porque não se quer melindrar a pessoa que está a partilhar uma coisa tão pessoal, mas neste caso nota-se que ou ela foi muito bem editada, ou pelo facto de já ser escritora e por escrever na terceira pessoa, ela é uma personagem do livro, ela não fala de si no eu, e talvez por isso a história é muito bem narrada e vamos conhecendo cada um deles, cada um dos primos, os pais de cada um deles, os avós dos dois lados, não é? Do lado do pai e do lado da mãe. Vamos conhecendo os inspectores da polícia, advogados, dos tribunais, e nota-se muito a personalidade de cada um e como todos eles reagiram de forma diferente a este crime. Falta de sono, por vomitarem constantemente, falta de concentração, enfim, é tudo horrível, não tem outro termo, mas é um livro de não ficção que, se vocês quiserem de alguma forma, dentro do que é possível, conhecer o lado das vítimas, este é o livro certo, porque eu acho que foi exatamente que a autora quis trazer com o livro, porque é dada muita voz aos criminosos, até porque depois eles são sujeitos a uma determinada pena, não é? Quando são considerados culpados, e a sociedade insiste muito nos antecedentes. Será que eles são inimputáveis? Será que há aqui algum problema familiar? É o contexto? Será que tem um déficit cognitivo? E ninguém parece querer saber das vítimas. Muitas vezes são duas jovens, parece que não têm nome, não têm família, não têm hobbies, e este livro vem humanizar estas primas e humanizar o resto da família que está há décadas a lidar com isto e a ter de viver com estas consequências. Eu escrevi aqui algumas considerações quando estava a lê-lo, coisas que me foram fazendo muita confusão, palavras soltas que eu fui, nestas 24 horas em que li o livro, sentindo. Uma coisa que me chocou foi o facto de, eu percebo por um lado que queiram interrogar a testemunha a quente, para que ela não durma e para que não esqueça pormenores, mas ele estava num nível de cansaço extremo que é contraproducente. A pessoa não vai dizer coisa com coisa. Depois a forma como a família eles não se conseguiam apoiar uns aos outros porque todos eles estavam destroçados à sua maneira. E além disso estavam a sentir emoções novas. Era a primeira vez que lidavam com aquilo, com aquele luto, com aquela desconfiança, não é? Porque parece que a sociedade está a acusar um dos nossos de ter feito mal aos outros nossos, não é? E portanto tudo isto é... Eu nem consigo sequer fazer uma pequena ideia, mas foi inevitável pensar como é que seria se fosse na minha família, como é que nós agiríamos, como é que Portugal agiria. Não sei se seria muito diferente, embora o nosso sistema penal, a nível mesmo de penas, seja diferente daquilo que acontece aqui. Traz também algumas questões filosóficas nesse sentido. O que é que seria correto? Uma pena longa, uma prisão perpétua, uma pena de morte? O que é que trará consolo, descanso a quem fica? Será que se sentiriam vingados? É uma questão que fica. Gostei também de perceber que no seio das famílias ou dentro do grupo de amigos, alguém tem de ser a pessoa racional que vai dizer: ok, isto parece tudo muito bonito, salvo seja, mas é preciso um advogado. E às vezes na ânsia de ajudar metemos os pés pelas mãos e acabamos por nos prejudicar. Por isso temos esta noção de que podemos querer contar tudo, mas se calhar devemos pedir aconselhamento primeiro. Eu acho que é algo que nós faríamos em Portugal de certeza, que é: eu quero ser o salvador, eu estou a dizer a verdade, então eu vou contar a minha verdade. Eu quero ajudar o meu filho, as minhas sobrinhas, e eu vou armar-me aqui em Salvador, porque o pai do Tom, o pai da Janine, veio da Marinha, portanto estava ligado ao lado militar,
O próprio Tom era bombeiro, por isso eles tinham este espírito de missão, de querer ajudar, só que eles não se estavam a ajudar. Enfim, tem aqui uns contornos muito, muito macabros esta história. A polícia não sai bem vista aqui, a comunicação social também não, mas não é infelizmente nada que me surpreenda esta sua parcialidade e esta sua vontade escabrosa de mostrar o que de mais privado há na vida, inclusive dos criminosos e das suas famílias que não estavam lá, que pelo menos diretamente não têm culpa, não é? E no fundo esta necessidade de parar para sentir o luto, e um luto que parece que nunca está feito porque agora é o tribunal, agora é uma reportagem que alguém decidiu fazer para tentar reverter uma pena. Enfim, é tudo demasiado, percebem? E ler este livro causou em mim sensações físicas. O facto de ter lido todo de seguida também não ajudou a que eu sentisse menos, mas foi-me inevitável sentir assim uma bilis, estão a ver? Uma vontade de vomitar, ficar mesmo enjoada. E houve momentos até em que eu tremi, porque é uma sensação, uma reação física que eu tenho sempre que estou perante algo que me dá vontade de reagir por achar injusto, e não posso, neste caso não posso porque estou à distância do tempo e à distância geográfica, mas pensar isto podia ter acontecido aqui, eu poderia ter sido uma delas, ou eu poderia ter sido o Tom e ter acontecido com os meus primos rapazes, sei lá, com outros contornos, em vez de ser numa ponte, podia ser num sítio qualquer, com os amigos meus, com as amigas. Epá, e pensar nisto fez-me, eu não diria perder o sono, mas eu hoje acordei realmente mais cedo para terminar o livro. Isto diz o quê? Diz que é um livro que nem toda a gente vai querer ler, e eu entendo. Não acho que toda a gente tem de ler sobre guerra, sobre violência, sobre assassinatos para ser melhor ou pior pessoa. Não acho todo que seja isso. Daí este vídeo também, para vos alertar para esse aspecto. Pode ser um livro muito difícil de digerir. No entanto, como não ficção, como livro de memórias, acho que é dos melhores que eu já li. Não é que eu tenho um grande currículo nesse sentido, mas acho que é realmente uma história bem contada. Ela, como eu disse, optou por fazê-lo na terceira pessoa. Fala dela própria como se estivesse a ver de fora. Baseia-se em testemunhos, em documentos do tribunal, para uma série de coisas. Vai buscar até em um ou outro momento alguns aspectos da teoria, não é? Sobre a questão dos depoimentos, sobre forçar-se ou não a pessoa a ir numa determinada direção. E tudo isso é muito interessante e é QB. Nota-se que é realmente uma escritora que sabe o que está a fazer, e este distanciamento que uma obra destas exige deve ter sido o exercício da vida dela. Claro que a ficção terá outros desafios, mas imaginem-se a escrever sobre uma situação destas que aconteceu com pessoas que vos eram tão queridas, não é? E que vocês sabiam que tinham tudo pela frente. As primas dela eram ativistas, eram super a favor da proteção do meio ambiente, e não só falavam, elas praticavam mesmo em casa. Elas, mesmo vivendo com dificuldades, faziam angariação de fundos para inúmeras situações. Uma delas escrevia poesia, tinha um talento enorme, tinha um futuro promissor, cada uma delas com as suas características, que ela descreve muito bem aqui. Então é um livro de memórias que torna muito fácil simpatizarmos e empatizarmos com todos eles, com as personagens principais, não é? Mas também com as secundárias. E, enfim, só dá raiva em alguns momentos, só, entre aspas, não é? E ao mesmo tempo acho que é um livro que já não me deixa a mesma pessoa. Basicamente é isso. No entanto, há o direito ao esquecimento. Eu percebo que em alguns momentos as pessoas envolvidas não queiram falar, que é o caso, por exemplo, sei lá, da guerra colonial. Há pessoas que não querem falar sobre essa experiência. Há outras que querem, sentem essa necessidade. E há pessoas que querem transmitir isso em livros de não-ficção, em reportagens de televisão, rádio, etc. E eu acho que sim, acho que a história deve ser contada para que não se repita. Ao mesmo tempo, e isto é algo que eu aprendi até há relativamente pouco tempo com um outro livro, quem passou pelas situações pode não querer relembrar.
Aqui a Janine diz que a família sabe deste livro, algumas pessoas não aparecem porque não quiseram aparecer, o que ela respeitou, mas que esta é a visão dela da história. Mesmo assim não está a falar por eles todos, mas teve claramente o respeito, não é? E não ia pôr-se a falar das primas, principalmente sem a tia autorizar ou estar a par da situação. Enfim, a carga deste vídeo foi muito pesada, o livro assim o exigia quase, não é? Vou voltar a mostrar a capa que estão aqui no meu corpo, Um Golpe no Céu, um livro da Janine Cummins, um livro que nos mostra que nós não somos invencíveis e que não acontece só aos outros, embora também não devemos estar sempre a olhar por cima do ombro, porque isso também não seria viver. Enfim, eu despeço-me com esta sugestão de leitura, vejo-vos no próximo vídeo e até lá, leiam muito e leiam bem. Adeus!